Tudo bom, Yara? Tudo bom, Yara? Tá me ouvindo bem aí? Beleza. Daqui a pouquinho deve chegar a Indiara Barbosa. Assim que ela chegar aí, eu convido ela para participar da nossa live e a gente começa o papo. Estou fazendo essa maratona todos os dias, conversando com candidatos a cargos eletivos que defendam as ideias liberais, assim como apoiadores, agitadores, ativistas, aqueles que defendem realmente as ideias que podem tornar o nosso país um país próspero, um país civilizado. Coisa que ainda não é, né? Enquanto a gente viver sob esse socialismo ou esse fascismo, enquanto a gente não aceitar as regras que estabelecem o livre mercado, não vamos para frente. Claro que alguns avançam, né, nessa sociedade, mas a grande maioria é só ficar para trás. Não tem oportunidades, não tem condições de gerar, criar valor para ter uma vida melhor. Oi, Oi, agora estou te vendo. Tudo bom, Ediara? olá, tudo bem? Agora sim, perfeito. Tá vendo agora? Tudo Legal. certo. Eu acho que não temos Tudo nenhum problema certo? técnico a resolver, né? Nosso problema é solucionar a situação do país, né? Com certeza, exatamente. Temos um Eu desafio estava grande comentando aí aí pela com o frente. pessoal antes de tu entrares que eu tenho feito uma maratona, ou seja, diariamente às 8 da noite eu tenho conversado com candidatos a cargos eletivos, né? Seja na Câmara de Vereador, para a Câmara de Vereadores, seja para as prefeituras, e assim como esses candidatos, eu também tenho conversado com aqueles que os apoiam, seja através da produção e divulgação de ideias, seja através dos aportes financeiros necessários para levar adiante as suas campanhas, ou até aqueles que são simples agitadores, ativistas, né, que fazem barulho para abrir o espaço da mídia ou da opinião pública para que essas ideias possam penetrar e fazer com que a mentalidade do povo brasileiro mude, né, para melhor. E, e eu fiquei, Excelente. Eu que tenho bom, acompanhado. eu fiquei muito, muito feliz Sim, porque tu foste uma das pessoas que foi a primeira, por sinal, que me chamou para que eu convidasse para participar dessa live, né? O que significa que eu estou criando valor e vocês também, né? Porque defender as ideias da liberdade é criação de valor, né? Quando tu abre caminho para aqueles que empreendem e trabalham para eles produzirem os bens que farão da nossa vida uma vida melhor, nós estamos também criando valor, não é isso? com certeza. Com certeza. Eu sigo, né? Você acompanhei, e aí eu vi que você estava fazendo live só com feras, né? Hoje eu até Uhum. assisti a da Priscila, que também é minha amiga de Partido Novo, e só gente boa, e falei, pô, quero Quem fazer acabou de também. te mandar um abraço aí foi E a a gente. Mari Pimentel, né? Que também participou aqui da live e está concorrendo com grandes chances de emplacar
como vereador aqui de Porto Alegre, né? Excelente, muito bom. E, e sabe que você, mesmo sem saber, vocês aí, gaúchos, tiveram uma grande Ah, é? influência em mim, tá? Eu fui em 2018 Aham. para o Fórum da Liberdade e me animei muito e fiquei impressionada com o evento e as ideias, né, liberais, e foi uma das coisas que me motivou muito lá em 2018. Isso foi inclusive antes de eu ser candidata, né? Daí eu fui candidata em 2018, mas me deu uma força muito grande para a campanha e também para começar a tentar criar um movimento liberal mais forte É. aqui no Paraná, em Curitiba, né? A gente começou com uma iniciativa do IFL, né, que é o equivalente ao IEE aí que vocês têm aqui em Curitiba no final do ano passado, e muito foi por causa dessa motivação do Fórum da Liberdade né, e vendo as tuas E palestras não também, é te por acompanhando aí. coincidência Foi que quem levou o IFL para Curitiba foi o Guilherme Beneza, o conhecido Gigas, né, aqui em Porto Alegre, que foi meu parceiro de fundação no Instituto Atlantis. O Guilherme trabalha hoje em Curitiba, Sim, né, lidera a empresa dele aí, e teve essa iniciativa fantástica, né? Por mais que ele quisesse deixar de lado essa atividade, não adianta. Isso está dentro do ser dele e ele realmente vai fazer com que o IFL aí seja um sucesso, como é de resto em Belo Horizonte, em São Paulo, em Florianópolis, enfim, em outros lugares do país. Assim como tem também o Líderes do Amanhã lá em Vitória, né, que por sinal está fazendo o seu Fórum Liberdade e Democracia agora dia 5 e 6, e que em conjunto vai promover também o Iran Conference dos Estados Unidos no dia 6 e 7, que vai ser traduzido simultaneamente para o português. Quer dizer, as iniciativas, é por isso que eu falei, né, que é candidatos, ativistas, pensadores, financiadores, quer dizer, eu brinquei, o Rafael Lima, que você conhece, quem não conhece o Rafael Lima, né, do Ideias Radicais, ele muito gentilmente aceitou meu convite sim, também para participar das lives. A dele vai ser na quinta-feira, dia 5, que legal. e eu escrevi para ele que nós também lemos Gramsci, né? Ou seja, a gente sabe que a batalha não é através das armas, mas sim através das ideias, e que a gente tem que participar da luta por uma mentalidade mais saudável da população, aonde as ideias frequentam, né? Que é na academia, nas igrejas, nas empresas, na mídia. Na Quando eu falo universidade, academia, né? eu me refiro a isso. É, Aham. não só nas universidades, nas escolas de ensino médio também, porque eles estão doutrinando desde cedo, né? E também na política, né? Desde pequeno. Então, tu é um agente, né? Um agente, digamos assim, dessa associação espontânea da sociedade para buscar a liberdade para os indivíduos, né? E é por isso que eu aceitei e te convido, assim, te convidei com muita felicidade para que tu exponhas o teu pensamento, quem tu é, o que tu pretende fazer aí em Curitiba, né? Que é uma cidade que eu adoro, tenho parentes aí em Curitiba, passei muitas férias de julho em Curitiba e, e agora a palavra está contigo, conta aí o que tu quiser. Legal, legal, muito legal, Rachevski, muito obrigada mesmo. Acho que essa é a ideia. Depois de 2018, o Fórum da Liberdade que eu fui, acho que foi o de 19, que a Glória Sim, Alvarez também teve presente, né? E falou muito disso, né? As ideias de esquerda, elas são muito sedutoras, né? E então a gente precisa também estar presentes, né, nesses lugares, como você falou, entrar nessa batalha das ideias, porque se a gente não tiver e né, as pessoas não conhecerem as ideias de liberdade, a é. gente começa lá atrás, né? Então,
eu entendo que a gente tem que tá assim, muito trabalhando bastante Aham. para mostrar as nossas ideias, né? E hoje até eu estava conversando com a minha mãe, né? E eu tenho um filho, né? Eu sou mãe, tenho um filho de 7 anos, o Luigi, e ele, nessa pandemia, a gente acabou indo para a escola pública. E aqui em Curitiba está tendo aulas online e, por um lado, são razoavelmente boas as aulas, no sentido de que é pelo YouTube, né, que as aulas são gravadas e tudo, então meu filho se adaptou bem e tudo. Só que aí, esses dias de campanha, né, a minha mãe Uhum. tá ficando com ele, né, me ajudando, né? E aí a minha mãe estava falando isso, falando, Indiara, às vezes a gente escuta, né, que tem doutrinação ideológica desde criança e a gente não acredita. Mas é verdade. Tem umas aulas que você fica, ONU e direitos humanos, que, sabe, aquela ideia de. Que eu fico quase já lembrando dos Sim, livros da Ayn Rand mesmo, né? Do cântico, de querer fazer aquela sociedade ideal, e é com uma é. criança de 6, 7 anos. Então, a nossa briga realmente é grande, a gente tem que trabalhar muito, principalmente no campo E tu das sabe ideias, o concordo seguinte, com você. eu tenho 3 filhos também, só que os meus filhos são bem mais velhos que os teus, obviamente, talvez sejam até mais velhos que tu, né? Eu não sei quantos anos tu tem, também não precisa dizer. Agora, há 32 anos atrás, talvez, 31 anos atrás, quando o meu filho caçula era pequeno, ele me pediu para dar para ele uma almofada que a professora tinha pedido para cada um levar uma almofada para poderem se sentar no chão na aula, né? E eu tinha loja de móveis, eletrodomésticos, colchões e tal, dei para ele uma, uma maquete de colchão, né? Aquelas colchão com mola, um negócio muito legal, que era transparente. Bah, ele ficou feliz da vida, foi para a escola e tal. E eu levava ele para a escola todos os dias. E eu comecei a ver que ele estava triste. E eu perguntei, o que está vendo? Ah, a professora não deixa eu usar o colchãozinho que tu me deste. Mas por que não? Ah, ela disse que a gente tem que dividir com os outros. Então, tu não vai usar, ela disse para ele, quem vai usar é o teu coleguinha, né? Ou seja, ensinando altruísmo para as crianças. Altruísmo no sentido correto, na acepção correta da palavra, né? Que é tu te sacrificar pelos outros, né? E o meu filho ficou muito triste com isso, porque é desumano tu exigir de alguém que abra mão dos seus valores para dar para os outros. Eu, obviamente, fui até o colégio, é um colégio particular, era um colégio israelita brasileiro, conversei com a professora, expliquei para ela qual era o tipo de educação que o meu filho tinha em casa e que eu não coloquei ele na escola para ele ter uma educação diferente daquela, né? Ela entendeu, felizmente, e mudou a tática, então, de educação, no caso, não é nem ensino, é educação, com as crianças, né? E aí o meu filho voltou a ter aquele estado de felicidade que ele espera de uma criança, né? Ninguém quer que os outros tomem o que a gente dá para os nossos filhos para a satisfação alheia, né? Então, essa doutrinação se dá de todas as formas. E eu acho muito importante que tu, a tua mãe e tal, estejam conscientes disso e ajam como tu estás agindo para fazer com que isso se modifique, né? Agora fala um pouco aí das tuas origens, da É tua isso aí. história, o que que tu faz, qual é a tua profissão, o que que tu quer fazer lá na Legal, política, aí em Curitiba. legal. Bom, eu tenho 37 anos, então já não tenho problema com a questão da idade. Se tu fosse minha Eu filha, tu sou seria minha paranaense, caçula, né? tu vê, né? É, Achei que não. os teus filhos eram mais novos. Mas bom, então eu nasci aqui no Paraná, no interior, em Umuarama. Passei a minha Hum, infância em Rondônia, no norte do país. Meus pais foram para Rondônia na década de 80. E depois a gente voltou para Curitiba, então em 97, então já tem 23 anos que eu estou em Curitiba. Falo que eu comecei a trabalhar bem cedo, então comecei a trabalhar no McDonald's com 15 anos.
foi meu primeiro emprego, que foi uma excelente experiência, né? Tanto, eu falo que tanto aprender a lidar com as pessoas, quanto ter Claro. contato com o mundo corporativo, né? Com empresa, ambiente de negócios. Depois eu estudei, eu até comecei a fazer ciências sociais na faculdade, foi meu primeiro curso, mas eu fiz 1 ano e meio e acabei desanimando justamente porque era um ambiente muito onde ideias, né, mais de esquerda predominavam completamente. E naquela época eu já comecei a questionar e pensar diferente. Daí pensei, pô, o que eu vou ser, professora? Não, vamos trabalhar. Aí eu fui fazer administração de empresas, fui trabalhar, enfim, trabalhei no Banco Toyota, trabalhei na empresa Júnior, na faculdade. Aí no último ano da faculdade eu entrei em uma empresa de auditoria, que é auditoria contábil, é uma empresa multinacional, faz auditoria em Uhum. grandes empresas no mundo inteiro. E aí eu falo que eu achei a minha vocação, que é ser auditora, que eu sou muito certinha, gosto de tudo certinho. Eu tava brincando hoje com um amigo meu que estava dirigindo, ele falou, Indiara, você anda rápido ou devagar? Eu falei assim, ó, eu sou uma pessoa que Aham. gosta de respeitar regras. Se a placa diz 40 por hora, eu vou andar 40. Se diz O que não quer 60, eu dizer vou andar que 60. tu não E aí, não te anime a mudar as regras, né? exatamente, exatamente. E, inclusive, acredito que é importante que as Claro. pessoas, às vezes, questionem as regras, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a fazer auditoria, me identifiquei muito com a profissão de auditoria, de auditor, e a empresa também tem um plano de carreira, enfim, então eu estou nessa empresa há 13 anos, né? Agora sou gerente sênior de auditoria. E em paralelo a isso, eu sempre gostei de trabalho voluntário, fui já escoteira, fui catequista na igreja, já me envolvi bastante, e na própria empresa a gente tem um projeto que a gente dá cursos de Aham. finanças para jovens em duas comunidades carentes aqui em Curitiba. Então, e eu já refleti muito sobre isso, assim, que eu falo assim, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, mas Claro. principalmente porque isso me faz bem, né? Porque eu gosto de eu até, na própria empresa, né, eu brinco que os meus chefes, em alguns momentos, falavam assim, Indiara, para de fazer isso, você já trabalha tanto, seja, né, e isso é mais uma coisa para você fazer. Aí eu falava assim, poxa, mas isso eu gosto muito, isso me faz muito feliz, então não posso parar de fazer Sem dúvida. o que eu gosto, né? E aí, e aí eu percebi que a política é uma forma de você ajudar as pessoas e atingir mais pessoas, né, de forma mais significativa. E aí, em 2018, eu já acompanhava o Partido Novo e acreditava muito nas ideias do Novo, nas ideias liberais. Eu já estudei também os autores liberais, né, Hayek, Mises, assisti os videozinhos do Instituto Liberal, mas muito por conta, porque era uma coisa que eu gostava e tudo. E aí, lá em 2018, eu me aproximei do Partido Novo e pensei, poxa, acho que eu podia ser candidata, né? Eu tinha vontade, eu pensava que seria uma coisa, talvez quando eu fosse mais velha, depois que eu me aposentasse. Mas aí me aproximei do partido e eles me Uhum. convidaram para participar do processo seletivo para candidato em 2018. E aí, por isso, eu tomei essa Tu foste decisão de ser candidata a candidata. deputada federal ou estadual? Federal. Aqui em Curitiba, em Ah, 2018, a tá. gente só lançou deputado Ah, tá. Não federal. tinha, não tinha candidato a governador, Isso. então não. Aham. E quantos E, votos tu fizeste naquela oportunidade? então, aí eu fui candidato pela primeira vez, sem conhecer nada, né? Nunca tinha feito política. Eu consegui pegar uma licença não remunerada do trabalho, então me afastei por 4 meses. E eu sempre cito, né? Sem ser filha de político, com pouco dinheiro, em muito pouco tempo, eu consegui ser a mais votada do Novo no Pô, Paraná, tive bastante. 31 mil votos. Aí eu falo que a gente bateu na trave, faltou bem pouco no coeficiente, né? A gente não Do conseguiu atingir o partido. coeficiente É. total para fazer uma Qual era cadeira. o coeficiente na época Exatamente. aí para o partido todo, tu lembra? O coeficiente era 140, 165 mil, foi a Aham. última cadeira que entrou, e a gente Ah, que fez pena. 145 mil, faltou E tu 20 mil no fizeste mais total. votos do que É, muita gente que entrou, foi. né? Individualmente.
Alguns que sim, alguns que entraram a gente fez mais, até do novo mesmo. Só que o problema foi que aqui também a gente tinha muito pouco candidato, e os candidatos, né, o primeiro e o segundo Aham. fizeram bastante, os outros fizeram muito pouco, Eu aí não percebi, deu eu até soma. comentei isso hoje, que, por exemplo, em Porto Alegre nós não temos candidato a prefeito, nem a vice-prefeito, e nós temos apenas 14 candidatos a vereador, enquanto Curitiba tem candidato a prefeito, a vice-prefeito, e tem, se eu não me engano, 30 candidatos à Câmara de Vereadores, né? Em Curitiba, né? E Exatamente, aqui eu sei que o exatamente. pessoal tentou fazer com que se evitasse a pulverização dos votos, né? Porque nós tivemos a experiência do Marcel Van Hatten, né? Gênio da política, né? Que conseguiu amealhar mais de 300, quase 350 mil votos, e apesar de ter superado o coeficiente eleitoral com sobra, os demais não conseguiram atingir o mínimo necessário para poderem acompanhá-lo, né? E então aqui se reduziu o número de pessoas para não haver essa pulverização. E parece que em Curitiba estão adotando uma outra forma de abordagem, né? Quer dizer, como é, É, como é que é isso aí? é Explica que um a gente pouco qual é fala, a ideia. é que na verdade, assim, eu sempre falo que eu não fui eleita, eu Hum. entendo que são três principais motivos. Um deles é a chapa era muito pequena. Então a gente tinha só 16 candidatos na época e a gente não tinha candidatos em cidades importantes, Uhum, como Londrina, por exemplo. Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do Paraná e a gente não tinha candidato lá. E as pessoas querem muito votar uhum, em alguém próximo, né? E da minha parte, eu demorei, faltou tempo e dinheiro. Então, eu demorei muito tempo para começar a planejar minha campanha. Eu trabalhei até junho. Em junho, eu comecei a planejar a minha campanha. Foi muito pouco tempo, maio, junho, e pouco dinheiro. Mesmo pessoas como o Marcel, ou os eleitos, né, o Thiago sim. Metrô, o Poit, eles conseguiram captar, né, um recurso razoável para fazer campanha. Então, no novo, a gente fala que a gente faz campanhas mais baratas, mais eficientes, mas precisa ter uma estrutura. Não tem como você fazer campanha com custo zero, né? Então, no meu caso, eu entendo que faltou a chapa, faltou tempo, faltou dinheiro. A questão da chapa é uma coisa que as pessoas discutem, né? Mas, como aqui não, não tem, digamos assim, eu sou a mais conhecida porque eu fui candidata, mas os outros candidatos não são tão conhecidos. Tem outros, né? Tem uma outra candidata que já foi também, enfim, tem alguns. Mas assim, eu acho que quanto mais candidato, da forma como funciona hoje, são pessoas que Uhum, atingem mais pessoas. Porque ainda tem muita gente que não conhece o Partido Novo, né? Muita é. gente, né? A gente vive numa bolha, né? Mas muita gente ainda não conhece. Então, mais gente divulgando o partido, divulgando as ideias do partido, é melhor. O caso do Marcel foi um caso muito atípico, porque ele, né, teve uma votação muito grande, né? Então, eu entendo que aqui em Curitiba a gente não tem esse risco, né? Pelo contrário, a gente tem que trabalhar muito para conseguir fazer duas, três cadeiras, Sim. que eu entendo que é possível, né, pela votação que a gente já fez. E também a gente está devendo, porque o Novo já teve duas eleições e não elegeu, né? Então a gente precisa muito eleger os primeiros políticos do Paraná. A gente está bem otimista com o nosso candidato a prefeito também. Até fazendo um parênteses, eu estava numa carreata hoje, voltei, a gente fez agora à tarde Como eu, é o o nome candidato a deles? prefeito, a vice, pela cidade. O João Guilherme Sim. é um médico de fora da política também, um cara muito bom. E a Giovana Conte é a vice, também uma pessoa que trabalha muito com empreendedorismo, microempreendedorismo. Eles são bem bons mesmo. A gente está muito otimista, a gente tem chances de chegar no segundo turno, né? A gente sabe que é difícil porque tem o nosso prefeito atual, André, né? É forte, enfim, tem toda a máquina pública com ele, mas a gente tem chance sim de chegar no segundo turno e estamos trabalhando bastante para eleger pessoas com ideias liberais, né?
para tentar É que é uma trazer mais dificuldade muito liberdade para a grande tu gente. criar um partido, né? A gente tem que aplaudir o João Amoedo por ter feito isso junto com outras pessoas, né? Porque é muito difícil tu criar um partido que não promete dar nada para ninguém, né? Que promete fazer as coisas corretamente, né? Que usa Certo. pessoas que têm ficha limpa, que não estão familiarizadas com e nem pretendem entrar no jogo sujo da política. É difícil fazer campanha dessa maneira, né? Porque parece que as pessoas, de um modo geral, elas esperam que o poder público dê de graça aquilo que elas desejam, que envolvam elas com privilégios, né, a partir do próprio poder público. E eu acho assim, que nós precisamos realmente fazer esse trabalho conjunto de mudar a mentalidade das pessoas para que pessoas como tu possam ter a sua vida política facilitada, né? Porque o que tu quer, na realidade, não é distribuir benesses, tu quer devolver às pessoas o poder sobre os seus direitos como indivíduos, né? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade e principalmente, e por consequência, o direito de buscar a felicidade. Nenhum político dá felicidade para alguém sem tirar de outro, né? Através do uso da força. E isso as pessoas parecem que não se convencem, né? Então eu acho importantíssimo o trabalho que tu e todos aqueles do Partido Novo e de outros partidos que eu também estou conversando fazem para conscientizar as pessoas Sim. e ingressarem na política para mudar as regras do jogo, para acabar com esse jogo de soma zero, de um tirar dos outros à força, para estabelecer e instaurar o jogo ganha-ganha, onde as pessoas possam interagir livremente, espontaneamente, voluntariamente, para criarem os valores que elas entendem que são os valores necessários, né? Fico super feliz de estar falando contigo e eu quero te ouvir mais. Vamos adiante. Quais são as tuas propostas para Curitiba? Assim, me elenca em ordem hierárquica. O que é mais importante para Legal. ti e o que vem depois? Tá. Legal, legal, muito bom, Rachevski. E isso é o que a gente acredita mesmo, né? Que a gente precisa de mais liberdade. Só reforçando esse ponto, essa pandemia traz muitas reflexões, né? Dessa escolha que às vezes as pessoas, por medo, né, receio, acabam querendo mais intervenção estatal, mais controle e não se conscientizam que elas estão perdendo liberdade nesse processo, né? O risco da gente perder a nossa liberdade é grande, né? Então, realmente, a gente precisa de pessoas comprometidas com isso, para que a gente realmente não perca isso e tenha um Estado ainda maior do que a gente já tem, né? Legal. Sobre as minhas propostas, são 4 principais, tenho 4 principais pautas, que é fiscalização, vou Mas falar um pouquinho de cada, né? Mas que fiscalização é essa? Tu não vai querer fiscalizar os camelôs na rua, né? E jogá-los na cadeia, né? Não é isso, né? A gente, a gente quer justamente... Então, a segunda é empreendedorismo, que tem a ver com isso, que é justamente parar de atrapalhar a vida das pessoas, né? E educação básica e inovação. Quando eu falo de fiscalização, eu falo, tem até aqui, tá ali do lado, vou pegar aqui. A Constituição Federal, a Constituição fala que a principal função da Câmara de Vereadores é a fiscalização financeira, contábil e orçamentária do Executivo Municipal, né? E eu falei um pouquinho da minha formação, eu sou formada em administração e contabilidade, e tenho pós-graduação em gestão e finanças. E eu, exatamente, como auditor, o que o auditor faz? Justamente ele verifica as contas e emite um parecer, né, aprova as contas das empresas. E é isso que a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas deveria fazer com a Prefeitura. Mas eles não fazem. Então, isso não é foco da maioria das câmaras de vereadores, não é só Curitiba, mas aqui em Curitiba... esse ano de 2020, a Câmara de Vereadores aprovou as contas da Prefeitura de 2012 e 2013.
Ou seja, com 7 anos de atraso. Você é empresário e você sabe que se você contratar um auditor e ele fizer o trabalho com 5, 6 meses de atraso, já é ruim, né? Você quer o parecer ali no início do ano. Fechou o ano, todas as empresas querem o parecer o quanto antes, em fevereiro, março. E 7 anos de atraso, o prefeito, que era há 7 anos, ele já foi até preso por corrupção como governador depois, entendeu? Ou seja, não tem efetividade nenhuma essa fiscalização. Para a prescrição dos crimes que lá estão escondidos, né? Uma das causas desse atraso é isso, né? Agora, só abrindo um parênteses aqui, eu acho importantíssimo esse tema e a prioridade que tu dá, porque eu insisto isso em todas as lives praticamente, porque todo mundo defende o federalismo, né? Que é transferir poder para a cidade, o município, para o indivíduo, para o Estado, né? E concentrar poder no governo federal em algumas áreas específicas que dizem respeito a toda a sociedade. O Brasil é uma pirâmide invertida, né? Todos os recursos fluem para Brasília e todo o poder emana de lá, né? Nós, indivíduos aqui, ou os municípios e tal, apenas obedecem. E agora, na pandemia, nós tivemos, digamos assim, em concreto, tá? De que essa ideia, muitas vezes, ela é uma ideia equivocada, né? Que não funciona. Ela não é sempre aplicada na realidade. A gente viu os mais diversos prefeitos dos mais diversos partidos nos mais diversos estados, adotando medidas totalitárias, não vou nem dizer autoritárias, que seria muito ameno, totalitárias, né? Violando os direitos individuais de todas as pessoas, impedindo que as pessoas pudessem, inclusive, criar os valores necessários para poderem viver. Quer dizer, isso é totalitarismo, é como se um prefeito aqui que diz que a pessoa não é essencial, o trabalho de uma pessoa não é essencial. Eu faço relação com o Stalin, lá na União Soviética, quando para desenvolver a Rússia, ou melhor, a Rússia, né, que era parte da União Soviética, obrigou os ucranianos a deixarem de trabalhar para si para entregarem aquilo que produziram para o Estado. E acabaram morrendo 5, 6, 7 milhões de ucranianos. É a mesma coisa, né? Claro que a situação em si é diferente, mas o princípio é o mesmo. E eu acho assim que quando tu dizes que é preciso fiscalizar, e tu é minuciosa, né? Pelo que tu está considerando, e tem princípios adequados, de fato, é preciso colocar esse pessoal contra a parede e mostrar imediatamente todas as coisas erradas que eles fazem, seja na utilização dos recursos ou no uso do poder. Então, aprovado a tua primeira proposta, estou contigo. Legal. Então é isso, a gente precisa urgentemente, né? Porque o que eu falo? Quando você fiscaliza bem, você combate os principais problemas que você tem no Brasil, que eu entendo que na administração pública, que é a corrupção generalizada, a má gestão, porque às vezes a gente tem dinheiro, né? A gente paga muito imposto, então tem dinheiro, só que ele é mal administrado. E o inchaço da máquina pública, né? Então você tem um estado gigantesco, inchado, e se você fiscalizar e apontar os problemas, você combate esses principais problemas e vai sobrar mais dinheiro, você vai poder cobrar menos imposto, né? Reduzir a arrecadação e sobrar mais dinheiro para todas as áreas essenciais, né? Saúde, segurança, educação. Então, esse é o. Ok, só que tem um problema aí que eu queria ressaltar para ti, e tu já entendeste isso, porque tu listou nas tuas propostas, que é o seguinte: a corrupção, a hipertrofia do governo, todas essas mazelas que a gente vê, isso são consequências de uma intervenção exacerbada do Estado nas nossas vidas,
né? Então, quando tu fala em empreendedorismo, como o teu segundo ponto, na realidade esse, no meu modo de entender, deveria ser o primeiro, porque para haver empreendedorismo é preciso haver liberdade, é preciso haver respeito à propriedade privada, e quando há isso, o governo necessariamente ele precisa ser diminuído como um interventor. Cabe a ele apenas proteger os direitos, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à vida, enfim, em vez de violá-los, de usurpá-los, né? Então, fiscalização é necessária, mas não é suficiente. O fundamental é, no meu modo de entender, estabelecer um ambiente no qual as pessoas possam criar, manter, dispor dos valores aqueles que são necessários para a sua vida, valores esses que cada um elege, né, para as funções que bem entende. Então, me fala um pouco sobre como tu vai agir no que diz respeito ao empreendedorismo ou à liberalização dos mercados e a privatização de empresas que a Sim, Prefeitura de Curitiba deve ter. sim. Isso tem a ver com o ambiente de negócios, né? Que, na minha visão, é muito isso que você falou, que as pessoas enfrentam muitas dificuldades para empreender, né? Para montar o próprio negócio. E quem gera riqueza e emprego Claro. e renda são as pessoas, são os empreendedores, são as pessoas que se arriscam os seus recursos para montar um negócio. E no Brasil a gente sabe que a gente tem muita burocracia, muita dificuldade e uma carga tributária extremamente complexa e grande, né? Então a gente precisa reduzir isso. No caso da burocracia, uma das propostas é trazer para o nível municipal a lei de liberdade econômica. Então, aqui em Curitiba, a gente tem alguma iniciativa já nesse sentido de tirar a obrigatoriedade de alvarás para algumas atividades, mas o que a gente quer é justamente o contrário, é não ser obrigatório, que é um pouco Uhum. da lei de liberdade econômica, que é não ter obrigatoriedade de alvarás e de licenças e uma enormidade de burocracia para todas as atividades, com exceção daquelas de risco, enfim, das que realmente precisa. Então, liberar mais, ou seja, menos burocracia. A gente conversa com empreendedores todo dia, com pessoas que têm uma infinidade de licença, de alvará, que às vezes demora um ano para conseguir um alvará para funcionar. Tem o negócio, fez o investimento e não consegue a autorização. Até na própria pandemia, a gente teve também a prefeitura aí fazendo alguns excessos, que no início da pandemia, exigindo um alvará específico para venda online. Então, primeiro, eles mandam fechar tudo, né? Não, você tem que fechar o teu negócio. Mas pode vender por delivery ou online. Só que aí o cara tinha que ter um outro alvará diferente, né? Então, aí a própria prefeitura revisou isso. Então, a ideia é justamente reduzir essas dificuldades, essa burocracia para as empresas funcionarem. Isso vai ser ainda mais essencial agora, nessa época de pandemia, né? Enfim, o empreendedorismo é uma saída que as pessoas Inclusive, vão teve um buscar e estão vídeo no buscando, né? início da pandemia de uma empresária aí de Curitiba que eu compartilhei e viralizou. Não viralizou Isso. porque eu compartilhei, ele já vinha viralizando, mas eu me senti na obrigação moral de Uhum. fazê-lo também, onde ela dizia que ela tentava vender por telefone, etc. e tal, estava ela sozinha na loja dela, e a loja dela foi invadida pela fiscalização da prefeitura e ela foi impedida, inclusive, de adentrar no estabelecimento que era propriedade dela, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então, talvez isso, o lamento desta empresária, tenha ajudado a fazer com que mudasse a legislação. Sim, com certeza. Foi exatamente É. isso. Eu sei qual é o vídeo que você está falando. Ele viralizou no Brasil inteiro e é exatamente isso. A prefeitura, por causa desse vídeo, ela revisou e mudou, né? Então essa é uma das Hum. ideias. Outra ideia, outra proposta é também a gente tem, como em Porto Alegre também, aqui em Curitiba, a gente tem muita lei
né? Lei em excesso, lei que às vezes é criada com a melhor das boas intenções, mas que mais atrapalha a vida do empreendedor e das pessoas do que ajuda, né? Então é também fazer uma varredura por essas leis, às vezes obsoletas, inúteis e que mais atrapalham do que ajuda, para também reduzir a burocracia, as dificuldades para as pessoas, né? Os vereadores, é aquilo que a gente fala, eles não estão fiscalizando e estão aqui criando nomes de ruas, né? Aqui em Curitiba a gente já tem nome de rua aprovado para 2 anos para frente, se você precisar, entendeu? Eles gastam tempo enorme nisso e criando dia do crochê, dia da mordedura canina, e, enfim, né? Leis que a gente vê aí todo dia, leis absurdas. Então a gente precisa também de gente lá para reduzir isso, para mostrar o absurdo que são essas coisas e tirar um pouco dessas dificuldades para o empreendedor. Agora é o seguinte, eu tenho dito também, a Priscila levantou esse assunto, a Mari, a Sâmila também comentaram sobre isso, e eu digo o seguinte, que bom que esse pessoal perde tempo com essas bobagens, né? Infelizmente sobra tempo para eles criarem outras bobagens que nos atrapalham. Essas não nos atrapalham, apenas desperdiçam o nosso dinheiro porque os caras estão lá parados sem fazer nada de útil, né? Mas eu prefiro vereadores escolhendo o nome de rua do que dizendo se a gente pode colocar sal na mesa ou não, né? E coisas desse tipo. Aqui em Curitiba, para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, um vereador com um projeto de lei querendo proibir prédio com fachada de vidro. Tipo, alguém foi reclamar para ele que tinha uma fachada de vidro que fazia reflexo na frente da casa da pessoa e um cara achou uma ideia sensacional e resolveu criar um projeto. Pensa quanto prédio com fachada de vidro. O cara não se deu o trabalho de consultar um arquiteto, um engenheiro, sabe? Entre outras coisas, né? Não, enfim, ele deveria ter consultado o Frederic Bastiat, por exemplo, né? Lendo a lei. Aí talvez ele chegasse a uma conclusão mais pertinente ao papel de um político, né? Que tem o poder da caneta na mão, né? Eu tenho medo, vou te confessar isso. Os arquitetos e os economistas que me perdoem, mas eu tenho medo de arquiteto, urbanista e economista com poder de coerção na mão. Porque os economistas prescritivos querem desenhar as relações sociais de uma maneira para satisfazê-los, nos utilizando como cobaias, né, de uma série de teorias falsas, né? E os urbanistas da mesma maneira. Eles desenham uma realidade hipotética e querem que a nossa vida se adeque a ela, né? Então, é por isso que eu digo que os arquitetos, e mais, não são só os arquitetos e os engenheiros, os médicos também, a gente viu isso na pandemia, né? Quantos médicos se transformaram em monstros quando lhes foi dado o poder de coerção emprestado pelo político de plantão que tinha o poder de nos obrigar a fazer aquilo que a gente não queria e que eles achavam que era verdadeiro e correto, né? Quando a gente já sabia e viu posteriormente que era falso e errado, né? As medidas que eles estavam tomando, né? Então, eu não acredito que o poder público seja o veículo adequado para que economistas, engenheiros, arquitetos, médicos coloquem em prática as suas ideias mirabolantes. Eu acho que eles têm outro veículo para colocar isso em prática, que é o mercado. Quer dizer, peguem as suas ideias e vão vender no mercado. Se tiver quem compre, quem resolva se submeter às suas ideias, ótimo. Eu não sou contra a criação de ideias, não sou contra que eles vendam isso. O que eu sou contra é que isso se dê através do uso da coerção via Estado. Porque contra a coerção nós não temos como nos defender. Nós não podemos dizer não quando achamos que aquilo que está interferindo na nossa vida é um problema. O rapaz esse que tem o reflexo
do vidro no seu rosto, ele pode comprar um óculos escuro e não perturbar a vida alheia, não é? Ou botar um toldo na frente da sua casa e pronto. Ou ele pode também mudar de lugar, né? Sem perturbar ninguém. Quer dizer, talvez ele queira cancelar o sol, né? Em vez de proibir vidros, quem sabe não cancela o sol, né? Proíbe o sol, né? Talvez isso resolva o problema dele, né? Eu estou brincando, mas esse é um fato, né? A gente sofre isso todos os dias. Sim, sim, sim. Mas é bem por aí. E mais uma medida nesse ponto do empreendedorismo ainda, que até é uma iniciativa que já tem em algumas cidades, é criar a gente fala, uma análise de impacto legislativo, né? Ou seja, o vereador vai criar uma lei nova, né? E ele tem que analisar qual é o impacto que aquela lei vai ter na vida das pessoas e na vida do empreendedor, né, que é aquilo que vai afetar ele, né? Ele tem que ter essa discussão com o empreendedor e analisar qual é o impacto. Talvez até seja uma burocracia a mais, mas é uma burocracia para dificultar a criação de novas leis e uma quantidade absurda isso, de de leis, novo, nos leva a Bastiat, né? Eu não sei se tu conhece a obra de Bastiat, mas ele tem uma série de ensaios escritos, entre eles O que se vê e o que não se vê, e muitas vezes a gente vê a benesse de um determinado... Exatamente. A gente vê a benesse de um determinado... Quem escreveu sobre isso também foi o economista americano Henry Hazlitt, né? Economia em uma única lição, que a gente costuma ver o benefício que foi construído, mas esquece de ver tudo aquilo que deixou de existir ou que foi destruído para que aquilo pudesse ser materializado, né? Então, o que acontece? Quando o poder público, o poder político, decide criar algo, tá? Ele retira dinheiro das pessoas, essas pessoas têm que necessariamente abandonar os seus projetos particulares, deixam de criar oportunidades para si e para os outros, deixam de criar valor para si e para a sociedade, e um cara ou meia dúzia de caras reunidos aí num prédio público decidem o que é melhor para todos, né? Só porque receberam votos e o poder outorgado de fazer esse tipo de violência, tirar de uns para construir aquilo que talvez as pessoas não queiram, né? Então, Bastiat de novo aí, né? É a importância das ideias, né? Sim. Com certeza, com certeza. E eu acho que uma coisa que a gente percebeu, né, com os com os políticos do Partido Novo, ou liberais, como você falou, né, é justamente ter pessoas também nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, defendendo essas ideias, né? Eu acredito muito que quando a gente se afasta, né? Eu até me vejo dessa forma. Eu estava na universidade, né? Enfim, num curso que tinha muita discussão e eu não concordei com aquilo, eu saí fora. Mas quando a gente se afasta da política ou dessas discussões, a verdade deles fica sendo a verdade, né? E não tem pessoas com ideias diferentes para discutir isso, para defender essas coisas. Eu acompanho muito o Camozato, né, em Porto Alegre, e o quanto é importante ter alguém lá dentro, na Câmara de Vereadores, com ideias diferentes, tanto para, às vezes, não deixar passar, né, alguma coisa que tira a liberdade das pessoas, que às esse parece que faz sentido, né, que tenha boa intenção, mas que não faz sentido, quanto para propor novas ideias, né? Então, acho que esse movimento de pessoas novas na política, de pessoas mais liberais e tudo, no Brasil inteiro está sendo importante para isso, né? Porque a gente... Sem dúvida. Inclusive o seguinte, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é exatamente tirar a violência do seio da sociedade. Quer dizer, se o Estado é o agente
que traz violência para as relações sociais, aqueles que estão no Estado e impedem que essa violência se produza, estão tendo um papel moral importantíssimo. Não apenas por neutralizar que essa violência se materialize, como também criticando, né, expondo que há uma violência sendo orquestrada e que a sociedade vai sofrer com aquilo. Mesmo que alguns grupos se beneficiem disso, a sociedade como um todo vai acabar sofrendo essa violência. Mesmo que quase toda a sociedade se beneficie disso, um indivíduo vai acabar sofrendo uma violência. E o papel do Estado é exatamente esse, é proteger esse indivíduo para que ele não sofra a violência da maioria das pessoas. Porque a gente sabe que máfia, né, ou bando, ou grupo, é o quê? Vence pela quantidade de gente, pela maioria, né, das pessoas numa sociedade. Então, esse papel de neutralizar, obstruir, é muito mais importante, no meu modo de entender, do que produzir qualquer lei que venha beneficiar alguém, né? Eu acho fantástico isso. Legal. Bom, então vou falar um pouquinho das minhas duas últimas pautas, nós né? Temos, só para te saber, a outra é 6 minutos. Tá acabando? Nossa, tá bem pouquinho. Então, bom, uma delas é educação básica, né? Então, é uma competência municipal, a educação básica. Eu acredito muito que a educação básica deve ser o foco, né? Que você tem que preparar melhor né, as crianças. E aqui em Curitiba a gente ainda tem muito problema de qualidade da educação, de falta de vagas ainda em creches, em escolas municipais. E uma das propostas além de fiscalizar também a educação, né? Então, avaliar melhor a aplicação do dinheiro que vai para a educação básica, a gente precisa melhorar a gestão das escolas, né? Então, propor melhorias no processo de gestão, que muitas vezes os gestores são escolhas políticas e não técnicas. E a outra ainda é propor parcerias com a iniciativa privada, com o terceiro setor, né, que a ideia ainda é discutir, mas seja através de vouchers, charter school, para justamente que a prefeitura consiga atender essa quantidade de vagas que ainda não consegue e com mais qualidade. Né? Então, essa semi-privatização, na verdade, é a privatização da prestação de serviço, né? Não é a privatização dos bens de produção. Como essa discussão fútil do SUS, né, teve agora recentemente, né? Quer dizer, a prefeitura vai continuar sendo a mandatária, né, do direito ou da obrigação, mais do que direito, de oferecer educação básica, mas ela pode fazer através da iniciativa privada, inclusive, no caso dos vouchers, aproveitando a instituição da concorrência, né, dando liberdade de escolha aos pais, para que os pais possam optar por qual escola eles levarão seus filhos, para qual escola levarão seus filhos. Então, isso eu acho realmente fundamental. Sem isso, eu não vejo como a gente pode tornar as crianças livres e independentes da doutrinação que elas sofrem todos os dias nas escolas públicas e também nas escolas privadas, né? Eu preciso ir um pouco mais longe desse debate, mas aí foge digamos assim, da jurisdição municipal, né? Entra em MEC, etc. Sim, com certeza. É isso aí. Qual é a última? Vamos lá. A gente ainda tem um pouquinho. E a última na verdade, a inovação. Quando eu falo de inovação, né, na verdade, o que a gente quer? Trazer conceitos da iniciativa privada para o setor público e para o mandato, para a política, que nada mais é do que fazer uma gestão mais eficiente, planejamento estratégico, metas, métricas, fazer um mandato mais transparente, então colocar né, isso tudo que a gente está fazendo, todas as ações na internet, expor isso para a população.
tentar estar mais próximo das pessoas também, porque às vezes os próprios, as pessoas não sabem nem qual é a função direito do vereador, então ter esse contato mais próximo com a população. Outro ponto é da distribuição de emendas, então os vereadores distribuem emendas, recursos, e atualmente aqui em Curitiba não tem critérios, né? É para uma fundação, uma instituição do amigo, e o que a gente propõe, e é uma iniciativa do Partido Novo, dos nossos mandatários, é fazer uma avaliação técnica. Então, quais são os projetos que mais precisam, as áreas, né, e os bairros que mais precisam de recursos, e fazer uma distribuição de recursos de forma mais técnica. E ainda, né, o Partido Novo fala muito também de redução de privilégios, fazer uma gestão mais eficiente, né, não usar todos aqueles, abrir mão de todos os privilégios que os políticos têm. A gente acredita que dá para fazer mais com menos. Então, isso é um pouco por cima assim, da nossa plataforma. Agora, Indiara, eu achei assim, fico muito feliz de ter conversado contigo, ver como tu é preparada para poder exercer o teu mandato, né, como uma liberal. É claro que há muito ainda para tu descobrir a respeito das ideias liberais, isso é óbvio. Eu mesmo ainda estou descobrindo muita coisa, tá? Apesar de já estudar isso o teu tempo de vida, pelo menos. Então, eu te desejo assim muita sorte, muita confiança, tá? E que o resultado do teu trabalho para se tornar uma vereadora em Curitiba realmente tenha sucesso, né? E depois que tu fores eleito, eu quero fazer uma outra live contigo para a gente ver como é que foi a briga, né? E a vitória, tá bem? Então, a palavra final é tua. Tu muito encerra obrigada, a live aí e vamos adiante. Quanto tempo? Muito legal. Muito obrigada, agradeço muito mesmo, tenho um respeito muito grande por você, né? Eu te acompanho aí nas redes sociais, no Facebook, né? Você como intelectual, acho que esse trabalho também é muito importante. Eu tenho aqui, tá na minha estante também ainda para ler, tá? Ó. Então, como você falou, ainda tem muito para aprender da Ayn Rand. Eu só li o Cântico e comecei a Nascente, ainda também não terminei. Mas eu ainda quero aprender muito, quero contribuir muito. E para a eleição a gente está muito otimista, né? Quem aí tá na rede do Rachevski, convido para me acompanhar. E se tiver parente em Curitiba, já estou mandando indicar, a nossa live. A live vai ir diretamente para os meus parentes aí de Curitiba e amigos, né? São parentes e amigos. Inclusive vou mandar para o Gigas do IFL para ele te conhecer. Muito bom, a gente. Eu sei, eu estou brincando. Não, mas a gente se conhece, a gente... fala para ele me apoiar, se envolver mais aqui na campanha. Mas muito bom, a gente está muito animada, muito otimista mesmo. A nossa ideia, inclusive, é eleger 3 vereadores do Novo. Eu estou trabalhando muito, noite e dia para isso. E sempre comprometida aí com as ideias liberais e fazer um excelente trabalho. Então, agradeço muito a participação. E vamos junto. E depois também estou à disposição. Quando voltarem as atividades, também vou estar em Porto Alegre, no Fórum espero que ano que vem isso tudo se normalize. Sensacional. Exatamente. Esse ano não deu, né? Mas os 2 anos anteriores, inclusive, eu passei meu aniversário no Fórum, porque meu aniversário é 9 de abril. Então era no dia. Eu me dei de presente. É um presente para a vida toda, né? Com certeza, com certeza. Foi muito importante mesmo para o trabalho que eu já venho fazendo e vou fazer ainda, com certeza. Então tá, muito sorte, obrigada, sucesso então. E que corra tudo bem aí na eleição contigo. Obrigado para quem nos assistiu e, de novo, obrigado por ter aceitado o convite. Um abraço. Tchau. Um abraço grande, obrigada. Tchau.